Oi, pessoal, aqui é a professora Andriele. Nós vamos ver o conteúdo de racionalização e simplificação de radicais, tá? O que é racionalização? Então, nós pegamos um denominador que está na forma irracional, encontramos o fator racionalizante, ou seja, a raiz que multiplicando pelo denominador transforme num número racional, tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos 3 sobre 2 vezes raiz de 5. Qual é o irracional aqui? Raiz de 5. Então, nós pegamos essa raiz e multiplicamos pelo de cima, pelo de baixo. Vou escrever, então, novamente. 3 vezes o fator, que nesse caso é a raiz de 5, sobre 2, raiz de 5, e repito novamente o fator racionalizante, que é a raiz de 5. Então, como que eu resolvo aqui? Em cima eu deixo da maneira que está, 3 vezes raiz de 5 é 3 raiz de 5. Deixa eu colocar aqui para segurar um pouquinho. Aí. Aqui, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Vai ficar 2 vezes raiz de 25. 2 vezes raiz de 25, que dá exato. Quanto que é a raiz de 25? 5. Então, vai sair o resultado 5 multiplicando por 2. E 2 vezes 5, 10. O resultado vai ser 3 raiz de 5 sobre 10. Não dá para simplificar, esse é o valor. Vamos para o próximo? 2 sobre raiz de 8. Então, qual é o fator racionalizante aqui? Ou seja, irracional é a raiz de 8. Então, nós pegamos a raiz de 8 e multiplicamos tanto pelo de cima quanto pelo de baixo, ó. Multiplicamos por 2 e multiplicamos pela raiz de 8. Então, vamos lá, vai ficar assim. 2 vezes raiz de 8, que dá 2 raiz de 8, né? E aqui, raiz de 8 vezes raiz de 8. 8 vezes 8, 64. Vai ficar a raiz de 64, que dá para tirar o valor, vai dar exato, né? Quanto que é a raiz de 64? 8. Em cima continua 2 raiz de 8. Então, observem, qual é a nossa intenção da racionalização? Tirar o fator irracional de baixo e jogá-lo para cima, e é isso que acontece, ó. Agora, nós não temos mais um fator irracional embaixo, mas sim racional. Antes era raiz de 8, agora não é mais, é simplesmente o 8. Essa é uma maneira de tirar a raiz do denominador, tá? Próximo. Aqui nós temos uma divisão. Uma fração, 9 quintos, pode ser escrito também da seguinte forma. Raiz de 9 sobre raiz de 5. Quanto que é a raiz de 9? 3. Então, 3 raiz de 5. O fator racionalizante é o raiz de 5. Então, nós vamos pegar esse fator e multiplicar tanto pelo de baixo quanto pelo de cima. Quanto que vai ficar 3 vezes raiz de 5? Então, fica 3 raiz de 5, né? E embaixo, 5 vezes 5, 25. Quanto que é a raiz de 25? O próprio 5. Então, é dessa maneira que nós fazemos a racionalização, tá? Sempre pegando a raiz que está embaixo e multiplicando, tanto pelo denominador quanto pelo numerador, tá bom? Essa foi a primeira parte, né, do vídeo. Logo, eu já vou fazer, então, a segunda. Oi, pessoal, vamos lá. Então, aqui é a segunda parte do vídeo, aqui é a professora Andriele novamente. Então, olha só, racionalização e simplificação de radicais, né? O fator racionalizante é aquela raiz irracional que fica embaixo, no denominador. Olha só, nessa situação aqui, o fator racionalizante é a raiz de 14. O que eu tenho que fazer? Pegar essa raiz de 14 e multiplicar tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Aqui eu já dei uma acelerada nos passos, tá? Então, vamos lá. Repito esse 2 que está fora da raiz e multiplico 14 vezes 5, ó, multiplico só o que está dentro da raiz, né? 14 vezes 5, 70, raiz de 70, ó. Então, fica 2 raiz de 70. Embaixo, raiz de 14 vezes raiz de 14 dá 196, que tirando a raiz é o próprio 14, ou seja, quando eu multiplico o mesmo radical por ele mesmo, simplesmente vai eliminar a raiz e vai ficar ele mesmo. Porém, quando ele sai, sai multiplicando, porque sempre que tem um número na frente da raiz é uma multiplicação, né? Dando continuidade aqui. O 70 não tem raiz exato. Tentei fazer o quê? Uma simplificação.
Para quê? Para reduzir a raiz e se desse para tirar algum número, jogar para fora. Mas não deu, porque olha só, observem, 70 dividido por 2 é 35. Dividido por 5, 7. 7 dividido por 7, 1. Então, não tem nenhum fator multiplicando duas vezes ele mesmo, para eu poder jogar e reduzir essa raiz. Então, vai ter que ficar a raiz de 70, tá? Então, vai ficar como aqui? Vai ficar assim, 2... raiz de 70, do jeito que está ali, sem alterar. E embaixo, 3 vezes 14, porque o 14 é o resultado da raiz de 196. 3 vezes 14, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Ó, 3 vezes 14, então, só um pouquinho. 2 raiz de 70, né, antes que eu esqueça. Embaixo, 3 vezes 14 dá 42, então, vai ficar 42. O que eu observo aqui? Se é possível fazer uma simplificação. O radical eu não posso tirar, fica da maneira que está. Porém, eu posso simplificar o 2 e o 42. Eles são divisíveis por 2, ó. Tanto o 2 quanto o 42, tá? 2 dividido por 2 fica 1, né? Ou seja, vai sobrar raiz de 70 em cima. E embaixo, 42 dividido por 2 dá 21. Esse é o resultado. Raiz de 70 sobre 21. Não dá para simplificar, porque eu não posso simplificar dentro da raiz. A única forma de simplificar uma raiz é fatoração, que nesse caso não deu, tá bom? Vamos para o próximo, olha só. Relembrando, qual é, então, o fator chamado racionalizante? É a raiz que está no denominador. Então, nesse caso, a raiz de 6. Multiplico pelo de cima e multiplico pelo de baixo. Vamos lá. Vou trocar de canetão para não misturar muitas coisas, tá? Para vocês não confundirem com o de cima. Então, aqui, repito esse 3. 3. Faço a multiplicação aqui, ó. Eu posso multiplicar duas raízes, tá? Quando são iguais. Então, vamos lá. 2 vezes 6, 12. Então, dentro vai ficar a raiz de 12. Raiz de 12. Embaixo. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Se vocês já compreenderam, o método não é difícil, ele é simples. O que acontece? Vai ficar 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Raiz de 36 é quanto? 6. Então, acaba se transformando em 2 vezes 6. Mesma coisa com todos eles, foi essa mesma situação. Nós multiplicamos, como é a mesma raiz, ela vai acabar retornando no próprio número aqui, ó. No próprio número 6, né? Então, dá até para fazer mais rápido depois que vocês compreendem, tá? 3 raiz de 12, não dá para resolver, então vai ficar ali 3 raiz de 12 e embaixo 2 vezes 6, 12. Nós observamos, dá para simplificar? Dá, né? Dá para dividir tudo isso daqui por 3, ó. Na verdade, o que está fora da raiz. Dentro da raiz eu não posso alterar. 3 dividido por 3, 1. Então, o resultado vai ficar simplesmente raiz de 12. Em cima, né? E embaixo, aqui não tem raiz, então eu posso dividir 12 dividido por 3, 4. Escrevendo novamente como que ficou, então, o resultado vai ficar raiz de 12 sobre 4, tá? Ó, esse é o resultado. Simplifiquei aqui por 3, então, o resultado dá 1. 1 vezes raiz de 12 é simplesmente raiz de 12, ó, tá aqui, raiz de 12. 12 dividido por 3 é 4. Então, o resultado é esse, tá? 12, raiz de 12 sobre 4. Tudo bem? Vamos para o próximo aqui. Esse aqui, ele é um pouquinho diferente, tá? Eu vou estar explicando ele para vocês. Então, é o seguinte. O que acontece? Eu quero tirar o fator racionalizante, que é o 7, eu quero tirar da raiz. Para eu tirar, eu vou pensar no seguinte, esse 7 está com expoente 1. Para ele conseguir sair, cortar, ele teria que estar com expoente 3. O que está faltando? Então, está faltando uma multiplicação de 7 no expoente 2, correto? Então, o que eu vou fazer agora nesse momento? Vou multiplicar pela raiz, do mesmo jeito que está ali, cúbica, porém dentro vai estar 7 ao quadrado. Raiz cúbica, 7 ao quadrado. Então, como é que fica em cima?
Em cima vai ficar 3 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado. Aqui, então, recapitulando, eu quero deixar o 7 no mesmo expoente que o índice para poder eliminar. Aqui era mais fácil, né? Eu não precisava pensar nessas questões porque já ia dar o quadrado e eu eliminava. Aqui eu tenho que raciocinar o que está faltando. Está faltando 7 ao quadrado para eu poder somar. Lembra da propriedade dos expoentes? Bases iguais, soma-se os expoentes. Então, agora, embaixo, vai ficar o quê? Raiz cúbica de 7 somando os expoentes ao cubo. Que é essa a minha intenção, deixar o mesmo índice e o mesmo expoente para eu poder cortar. E aí, vai ficar em cima 3 raiz cúbica, 7 vezes 7... 49. 49 não vai dar para tirar a raiz cúbica, só se fosse raiz quadrada. E embaixo, cortou, como tem o mesmo índice aqui, ó, nós transformamos no índice igual ao expoente, justamente para poder cortar. Então, sobra apenas o 7. Esse é o resultado, então. Recapitulando, quando uma raiz está com um índice diferente, nós diminuímos, né? Pensamos o que está faltando para poder cortar. Porque a intenção dessa operação de racionalização é tirar a raiz de baixo. Essa que é a nossa intenção. Por isso que nós fazemos todas essas simplificações, tá bom? Logo mais virá o próximo vídeo em que eu vou dar mais exemplos semelhantes a esse. Pessoal, aqui é a professora Andriele. Então, agora o terceiro vídeo da simplificação racionalização, né, dos radicais. Então, nós pegamos sempre o fator racionalizante, ou seja, aquele fator que está embaixo no denominador, e nós multiplicamos tanto pelo numerador quanto pelo denominador para tirá-lo do denominador. Essa é a nossa intenção, é sempre tirar a raiz, nunca deixar uma raiz embaixo, tá? Sempre que uma raiz estiver embaixo ali, no denominador, nós fazemos esse tipo de operação. Então, vamos lá. Aqui nós temos 5 sobre raiz quarta de 5, correto? O que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que nós queremos que esse 5 tenha um expoente 4 para eu poder eliminar a raiz. Então, pensando nessa questão, tá faltando 5 com expoente 3. 5 com expoente 3 e 5 com expoente 1, somando, vai ficar 5 no expoente 4. Eu repito a mesma raiz, o mesmo índice. O que eu altero é só aqui, com esse expoente, eu somo para ver quanto que está faltando ali no próximo expoente, tá? Porém, tudo que eu faço embaixo, eu sou obrigada a fazer em cima. Então, eu repito a mesma raiz. Índice 4 e 5 com expoente 3. Então, vamos ver como é que fica o próximo passo. Esse 5 eu vou só escrever do lado, 5 multiplicando sempre, né? Por 4, índice 4, raiz quarta de 5 ao cubo. Na parte de baixo agora, olha só. Entra naquela propriedade da multiplicação dos mesmos expoentes de mesma base. Eu repito a base, que é o 5, e somo os expoentes. 1 com 3 fica 4. Então, ali dentro, que é justamente a nossa intenção, deixar o índice igual ao expoente. Por quê? Pra gente simplesmente ir lá e cortar. Cortou, ó. Cortou e tirou a raiz. Essa é a nossa intenção, é tirar a raiz da parte de baixo, deixá-la somente em cima. Então, na parte de baixo, tirei a raiz, ficou somente 5. Agora, aqui na parte de cima, o que dá para resolver, a gente resolve. Aqui, ó, 5 no expoente 5 é 125, porém, não vai dar para tirar a raiz quarta, vai ficar da maneira que está. 5 vezes 125 com a raiz quarta. Esse é o resultado final. Observe. O que nós fizemos? Pegamos o fator racionalizante, multiplicamos pelo de baixo, pelo de cima e simplificamos o que deu. Quando não dá mais, aqui dá para simplificar mais uma vez, olha só. Dá para dividir 5 por 5 é 1, né? Ou seja, como que vai ficar o resultado? Simplesmente vai ficar raiz quarta de 125. Um pouquinho aqui. Raiz quarta de 125. Esse é o resultado dessa conta. O denominador vai embora, por causa disso aqui. 5 dividido por 5 é 1. Se vocês quiserem, mas eu quero colocar 1 aqui, precisa? Não tem necessidade, mas só para vocês entenderem que nós fizemos uma divisão aqui. Simplificação por 5.
né? Ele por ele mesmo, tá bom? A gente sempre reduz e tenta deixar da maneira mais fácil possível, tá? Essa é a intenção de quando nós fazemos esse tipo de operação. Então, vamos olhar aqui para o próximo. 1 sobre raiz décima de 2 no expoente 7. O que eu tenho que observar? Que eu quero que o meu expoente esteja igual ao índice para eu poder cortar. Essa é a nossa intenção. Então, tá faltando quanto? Tá faltando 2 no expoente 3. Repito a mesma raiz com o mesmo índice. O índice 10, porém, eu coloco aqui 2 com o expoente 3. Para eu poder somar 3 mais 7 e ficar 10 para eu cortar. Então, beleza, vou multiplicar isso aqui. Vai ficar... Aqui do lado, vai ficar o quê? Raiz décima de 2 com expoente 10. E aí, ficou semelhante, cortei. Ou seja, vai ficar somente o 2 embaixo, né? Que a nossa intenção é isso, é tirar a raiz e deixar apenas um número que está ali, né? Dentro da raiz. Vamos lá. Mas aqui em cima, tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, eu vou repetir a mesma. Raiz décima de 2 com expoente 3. Não vai dar para resolver aqui, então vai ficar, se quiser deixar 1, pode deixar 1 vezes raiz décima de 2 no expoente 3. 2 no expoente 3 é 8. É o máximo que eu consigo simplificar e venho e escrevo aqui. Eu preciso escrever 1 aqui, se não quiser, não tem necessidade, tá? Tô colocando, é igual aqui, ó, não preciso, só coloca se vocês tiverem dificuldade, dúvida, e não quiserem deixar sem colocar, tudo bem. Aqui, 1 raiz décima, né? Vou até pegar com a caneta aqui. Raiz décima de 8 sobre 2. Dá para simplificar? Não dá mais. Posso simplificar quando o numerador e o denominador são múltiplos, mas a raiz ainda vai permanecer igual. Então, esse é o resultado dessa segunda operação. Tá bom? O que nós fizemos? Multiplicamos o fator racionalizante. Vamos para esse próximo exercício de exemplo aqui. Aqui, eu tenho raiz cúbica de 100. Porém, eu poderia já escrever, ao invés de 100, eu posso trabalhar com 10 ao quadrado, porque 100 é o quê? 10 vezes 10, correto? Ou 10 ao quadrado. Então, eu vou trabalhar com isso, para ficar mais fácil. Raiz cúbica, vou escrever de novo, tá? Raiz cúbica de 10 ao quadrado. Olhando aqui, quanto que está faltando para eu poder cortar? Está faltando um 10 com expoente 1, correto? Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar com 10. 10 no expoente 1, porém, eu uso o mesmo índice. Essa é uma regra, né? Para eu poder somar 1 mais 2 e virar o próprio 3 e poder eliminar ali. Eu copio também, mesma coisa que eu faço embaixo, eu faço aqui em cima. Raiz cúbica de 10 no expoente 1. Resolvendo aqui, como é que fica, então? Vai ficar 1 vezes raiz cúbica de 10. E embaixo, o que vai acontecer? Vai somar. Do expoente 2 com o expoente 1 vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 10 ao cubo. O que a gente faz? Corta e vai ficar simplesmente 10. Não dá para simplificar, por quê? Porque o que está dentro da raiz, que seria semelhante, eu não posso dividir, eu só posso fazer a simplificação quando está fora da raiz, igual esse exemplo aqui, tá? Encerrou a conta. Não tem mais o que fazer, esse é o resultado final, tudo bem?